Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um estudo maravilhoso. Vamos estudar sobre a quarta coluna da verdade e o ataque que o anticristo fez a esta coluna. Na verdade, o anticristo perseguiu toda a verdade. E como diz Daniel 8, versículo 12, a verdade foi lançada por terra. E nós já vimos sobre a primeira, que é Deus, a segunda, que é Jesus, a terceira, que é o Espírito Santo, e agora a quarta, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Sobre esse assunto, nós precisamos conversar muito seriamente. Sabe por quê? Porque estamos falando de alguma coisa muito sagrada. Estamos falando nada mais, nada menos do que a palavra daquele que não pode errar. A palavra daquele que é o Criador dos céus e da terra. A Bíblia Sagrada. Deus usou 40 pessoas, 40 homens, para escreverem este sagrado livro. E a Bíblia tem 66 livros. E aqui dentro, nós encontramos no livro de São João, no capítulo 17 e no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que palavra? A palavra de Deus, é claro. Você acredita na Bíblia? Acredita que ela realmente é a palavra de Deus? Se você acredita, então vamos em frente e vamos conhecer a mensagem de Deus para mim e para você hoje. E vamos também analisar como que Satanás desenvolveu um ódio, uma ira contra a Bíblia Sagrada. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no computador. Eu vou te mostrar algumas coisas que você nunca viu. Eu vou te mostrar como que algumas traduções da Bíblia foram influenciadas, os homens foram influenciados por Satanás, diretamente por ele, para que a palavra de Deus pudesse ter algum problema. Na verdade, a Bíblia não tem problema, mas algumas coisas aconteceram e eu vou te mostrar agora. Quarta verdade lançada por terra. Você já sabe que a quarta coluna da verdade é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada serve para nos santificar. Ela nos santifica e ela também nos ilumina, certo? Ela nos santifica e nos ilumina. Agora veja, aqui você tem uma Bíblia sendo queimada e aqui incredulidade. Significa que a igreja romana, a igreja do anticristo, numa época, em um período no passado, para ser mais preciso, na Idade Média, eles queimaram as Bíblias. As Bíblias eram queimadas e mais, era proibido ler a Bíblia. As pessoas não estudavam a Bíblia, só quem podia ler a Bíblia era o Papa e mais ninguém. Agora, na Idade Média, eles exageraram. As Bíblias eram queimadas, as Bíblias eram destruídas, e isto não aconteceu apenas em uma região do mundo. Aconteceu no Brasil. Em Piracicaba, um sacerdote mandou queimar mais de 150 Bíblias, por ordem da arquidiocese. Aqui, você vai ver a ira de Satanás. O inimigo quer silenciar a palavra de Deus e impedir a comunhão minha e sua com Cristo. Imagina, o diabo quer impedir a nossa comunhão com Jesus. Será que ele vai conseguir? Não vai. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus é mais forte. E porque a palavra de Deus é muito mais forte. Entendeu? Ele vai tentar. Ele vai tentar te afastar da Bíblia. Ele consegue fazer isso na vida de muitas pessoas. Mas em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, na sua vida, ele não vai conseguir. A Bíblia diz que o inimigo, ele realmente quer silenciar a palavra de Deus. Veja aqui a ira de Satanás. Ele é especialista em torcer e mudar a palavra de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, Deus disse a Adão e Eva: no dia em que vocês comerem deste fruto, certamente vocês vão morrer. A frase é, certamente morrerás. E vem Satanás, através de uma serpente, e disse, pode comer, que certamente não morrerás. E o que aconteceu? O diabo acrescentou a palavra não dentro da frase. A frase era, certamente morrerás. A frase do diabo ficou assim, certamente não morrerás. Então, em Gênesis, você vê o diabo acrescentando, mudando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. No livro de São Mateus, capítulo 4, você percebe que após o batismo de Jesus, Jesus foi para o deserto e ali ele foi tentado por Satanás.
E a tentação foi muito interessante. Aqui, em Mateus capítulo 4, eu vou abrir a minha Bíblia, aqui ó, você também pode abrir a sua, e nós vamos ler alguns versículos. Está bem aqui ó, a tentação de Jesus. Jesus chegou ali no deserto, ficou em jejum 40 dias e 40 noites, e depois apareceu o tentador. Olha a tentação de Satanás. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha a tentação. Jesus olhou para Satanás e disse, está escrito. E quando Jesus diz, está escrito, ele está dizendo, está escrito na Bíblia. Ele está mencionando a Bíblia, ele está mencionando a palavra de Deus. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pronto, isso foi realmente um banho de água fria em Satanás. Satanás percebeu que com a palavra de Deus ele não pode. Mas o diabo não é tão ignorante. E ele percebeu que Jesus usou a Bíblia. E sabe o que ele fez? Ele pensou assim, ah é? Ah é, Jesus? Você quer usar a Bíblia? Eu também vou usar a Bíblia. E por incrível que pareça, o diabo pegou a Bíblia e quis tentar Jesus usando a Bíblia. Veja aqui a segunda tentação. A segunda tentação está aqui, bem aqui, olha, no versículo 7, ou melhor, no versículo 6. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se tu és o filho de Deus, pula, atira-te daqui abaixo, porque está escrito na tua palavra, está escrito na tua Bíblia, apontou o diabo para Jesus, diz, pula Jesus daqui, levou Jesus num lugar muito alto, pegou Jesus, convidou Jesus, Jesus então foi levado para um lugar muito alto, e o diabo disse, se você é o filho de Deus, pula daqui para baixo, porque está escrito na tua Bíblia, que Deus vai mandar os anjos, e os anjos vão te segurar nas mãos, para você não tropeçar com o teu pé em pedra. Eu pergunto, isso que o diabo falou, estava escrito mesmo na Bíblia? Está escrito? Ou será que o diabo mentiu? Não, está escrito. Mas o diabo não é o pai da mentira? É o pai da mentira. Ora, se ele é o pai da mentira, então talvez o texto que ele citou era um texto falso. Não, meu amigo, não era um texto falso. O diabo citou um versículo da Bíblia e, por incrível que pareça, o texto bíblico que o diabo mencionou para Jesus, dizendo, está escrito, pula, que os anjos irão te segurar. Sabe onde é que está escrito? Exatamente. No Salmo 91. O salmo que todo mundo usa para expulsar o diabo. Já imaginou um negócio desse? Vejam, o diabo usou o Salmo 91 para tentar enganar e, enfim, prejudicar Jesus. Ah, mas Jesus imediatamente pegou novamente um versículo da Bíblia e Jesus diz assim, olha aqui, ó. Olha o que Jesus disse. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Toma, diabo. Você viu? O diabo pensou que ganharia algum ponto, mas quando ele diz, Jesus pula porque está escrito, Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E agora? Lá em Gênesis, eu sei que o diabo acrescentou o não na frase. Mas e aqui em São Mateus? Aqui o diabo não acrescentou nada e não tirou nada. Ele usou a Bíblia na íntegra, exatamente como ela é. E eu pergunto, quem estava certo? Jesus ou o diabo? Você vai responder, Jesus. Aí é fácil, você pode dizer Jesus, é muito fácil, porque você sabe que Jesus vence Satanás. Mas eu diria, e se você colocasse uma religião no lugar do diabo e outra religião no lugar de Jesus, e cada religião com a Bíblia na mão, uma religião fala uma coisa, a outra religião fala outra. Eu pergunto, quem está certo? É fácil? Não é tão fácil assim, percebeu? Hoje tem milhares de religiões e todas elas usam a Bíblia, é ou não é? Todas usam a Bíblia e uma fala uma coisa, a outra fala outra. Aí eu pergunto, como saber onde está a verdade? É difícil, não é? Claro que sim. Sabe por que é difícil? Porque as pessoas usam a Bíblia, mas infelizmente, algumas pessoas usam a Bíblia da maneira de Satanás. Muitos usam a Bíblia na filosofia, na teologia, na visão do demônio. E qual é a visão do demônio? A visão do demônio é tirar o texto fora do contexto. A visão de Satanás é justamente pegar o texto bíblico e aplicá-lo fora de um contexto. E aí o diabo arruma um problema. E muitas pessoas usam a Bíblia assim como um pretexto também. Veja, Satanás, ele usou a Bíblia para tentar Jesus Cristo.
Vem aqui. Chega aqui. Olha, hoje, no século XXI, o diabo continua usando a Bíblia para enganar as pessoas. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Vem aqui. Eu vou te contar algo que aconteceu. Vem aqui. Olha, uma vez, um pastor evangélico, ele leu na Bíblia, no Salmo 23, assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Já leu isso no Salmo 23? E aí, esse pastor não entendeu nada. Ele foi lá, mandou fabricar uma mesa, foi numa marcenaria, mandou fazer uma mesa, fizeram a mesa, ele levou essa mesa para dentro da igreja, colocou uma toalha branca, colocou lá algumas coisas, alguns envelopes, e fez um apelo para a igreja. Sabe o que ele falou para a igreja? Um absurdo, eu vou te falar. Ele disse assim: olha, irmãos, Deus mandou preparar uma mesa na presença dos inimigos. Aqui está a mesa, o inimigo é o diabo. A mesa está preparada na presença dos inimigos. E agora, na presença dos inimigos, nós vamos prosperar. Estão vendo esses envelopes? Você vai pegar e você vai colocar dinheiro dentro, uma oferta. E junto com a oferta, põe um pedido de oração. E de acordo com a sua fé e a sua oferta, você será abençoado. E olha, por incrível que pareça, ali tinha gente simples, ali tinha professores, ali tinha advogados, tinha pessoas cultas. E todas elas caíram nisso daí. E sabe o que uma pessoa falou para mim? Disse assim: olha, o nosso pastor segue a Bíblia. Tudo que ele fala está na Bíblia. Eu não duvido. E você não deve duvidar. Tudo que as pessoas falam pode até estar na Bíblia, mas pode estar do jeito do diabo. Qual é o jeito do diabo? É usar o texto fora do contexto. E é o que está acontecendo hoje, em todo canto. Você quer ver uma teologia, que é a teologia do diabo, que pegou hoje nas igrejas modernas? É a teologia da prosperidade. Eles pegam isso na Bíblia. A Bíblia diz: o cristão tem que ser a cabeça, não a cauda. Sabe o que eles dizem? Bom, se o cristão é a cabeça e não a cauda, então o cristão não pode ser pobre, tem que ser rico. O cristão não pode ficar doente, tem que estar sempre saudável. O cristão não pode ser empregado, tem que ser o patrão. Você já imaginou? Esta teologia, esta ideia é uma ideia do diabo. Foi o diabo que disse a Jesus: se você me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. Esta é a teologia da prosperidade. Você percebe o diabo torcendo a Bíblia? Percebe o diabo tirando o texto fora do contexto? Ele quer afastar as pessoas da verdade. Você entende? Ele quer afastar os homens e as mulheres da verdade. Mas ele não vai conseguir na vida daqueles que são fiéis e sinceros. Eu creio que você é uma pessoa sincera. A gente não se conhece, mas Deus conhece você e a mim. E se você é uma pessoa sincera, tenha certeza, você não será enganado até o fim. Talvez você foi enganado até hoje, mas a partir de hoje, você deve estudar a Bíblia dentro do contexto. Aí sim, o Espírito de Deus vai fazer uma obra tão maravilhosa que você vai ser feliz para sempre e vai ganhar a vida eterna. Louvado seja Deus, amém? É isso aí, louvado seja Deus. E olha, nós vamos agora para o ponto alto e final dessa mensagem. O ponto alto e principal. Vamos dar uma olhadinha aqui no computador. Diz a Bíblia que Satanás está irado. Ele é especialista em torcer e mudar a palavra de Deus. Você está acompanhando atentamente. Então olha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. A ordem de Deus é: nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado. Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 18 e 19, diz assim: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Viu? Não se pode acrescentar e não se pode tirar. Eu tenho aqui a Bíblia usada normalmente pelos evangélicos. É uma Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, uma das pessoas que é mais conhecida porque foi um dos tradutores, ou o tradutor mais conhecido e mais reconhecido também. Agora eu tenho aqui uma Bíblia usada na missa. Eles falam Bíblia católica, mas para mim Bíblia é uma só. Vamos ver. Aqui, olha, eu vou abrir para você dar uma olhadinha. Esta é uma Bíblia usada na missa.
Aqui você vê a Basílica de São Pedro, aqui você tem algumas imagens, não sei se você pode ver nitidamente, e aqui você tem algumas estátuas, aqui você tem mais uma parte desse grande templo, e aqui você vê o pontífice romano, o líder da igreja romana. E esta, portanto, é uma Bíblia usada na missa. E eu estou abrindo no índice geral. E aqui no índice geral, você tem alguns livros interessantes. A Bíblia tem 66 livros, mas esta Bíblia tem 73 livros. Você pode olhar aqui no índice do Velho Testamento e eu vou te mostrar quais são os livros que tem a mais nesta Bíblia. Como foi que a verdade sobre a Bíblia foi jogada por terra durante a Idade Média e continua até hoje porque o diabo não quer que a pessoa entenda a Bíblia. Então vamos aqui, olha. Você vai olhando Gênesis, Êxodo, Levítico, você vem, vai embora, tá vendo? Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, até aqui tudo bem. Mas Tobias e Judite são dois livros que não existem no original, são livros apócrifos. Aqui você tem dois, Tobias e Judite. Você desce um pouquinho mais, Esther tem no original, e aqui você tem 1º e 2º Macabeus que não aparecem no original. Já são 4 livros, Tobias, Judite e 1º e 2º Macabeus. E aqui você tem também, olha, um outro livro, Sabedoria, Eclesiástico, também não fazem parte do original. No original tem Eclesiastes, Eclesiástico não tem. E aqui você continua, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico, esses dois já falei. E por último você tem Baruque. Olha, são 7 livros apócrifos que não aparecem dentro do original, não fazem parte do cânon sagrado, da escritura sagrada da palavra de Deus. Agora, numa tela maior, eu vou te mostrar esses 7 livros e uma novidade que eu tenho para te mostrar. Se prepara, porque agora você vai se surpreender com o que eu vou mostrar aqui na tela. Vem comigo. Exatamente aqui desse lado, você pode olhar e ver aqui, olha, são 7 livros, lembra? Dá uma olhadinha, veja um por um, são 7 livros. Eu posso mencionar alguns para você. Olha, Tobias, Judite, Sabedoria, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Eclesiástico. Veja, dá uma olhadinha, são 7 livros. 7 livros apócrifos. E o problema que eu disse, o que eu iria falar para você, e vou falar agora, é o seguinte. Existe um acréscimo de 6 capítulos no livro de Esther e um acréscimo de 2 capítulos no livro de Daniel. Existe um acréscimo de 6 capítulos em Esther e 2 capítulos no livro de Daniel. Incrível, não é? O que diz o Apocalipse? O Apocalipse 22, 18 e 19 diz, não se pode acrescentar e não se pode tirar. Olha de novo para cá e veja aqui 7 livros a mais e acréscimos em Esther e acréscimos em Daniel. E agora? Agora você percebe que esta verdade tem sido perseguida durante muito tempo, durante muitos anos, desde o Jardim do Éden, na tentação de Cristo, na Idade Média, na época da Inquisição. E agora você vê que a Bíblia romana está toda complicada. E tem uma outra Bíblia que eu não trouxe hoje, mas você deve ter na sua casa. A Bíblia usada pelo Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Esta Bíblia é o contrário da Bíblia romana. A Bíblia Tradução Novo Mundo, eles tiraram coisas. E a Bíblia romana, eles acrescentaram. E Apocalipse diz, não se pode acrescentar e não se pode tirar. Nós, os adventistas do 7º dia, aceitamos a Bíblia como ela é, todinha. E tem um outro problema que eu vou te mostrar e falar agora, me acompanha. Um outro problema, gravíssimo, hein? Gravíssimo esse problema. Vem para cá. Hoje em dia, muitas pessoas dizem assim, eu não aceito o Velho Testamento. Eu não aceito o Velho Testamento, só aceito o Novo. Eu não aceito os 10 mandamentos porque isto está no Antigo Testamento. Só aceito o Novo Testamento. Que conversa mole, que conversa fiada. Por quê? Porque se a pessoa aceita só o Novo Testamento e não aceita o Antigo, isso significa que ela não aceita a Bíblia toda. Mas na verdade não é bem assim. Porque as pessoas dizem, não aceito o Velho Testamento. E isto quando fala dos 10 mandamentos. Porque quando fala do dízimo, todo mundo aceita. Por que será, hein? Será que eles não entenderam ainda? Não. É que quando se fala em dinheiro, o olho cresce, entendeu? O olho cresce e todo mundo quer o dinheiro. Mas eu quero dizer a você que eu não estou interessado no seu dinheiro. Eu estou interessado em uma coisa,
que você conheça Jesus, que você se converta e que você alcance a salvação. Amém? É isso que você quer? Se você quer isso, então continue comigo e juntamente com Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo, tudo será diferente a partir de agora. Mas vamos em frente. Agora eu tenho a parte final para te mostrar. E essa parte você não pode perder. Não se pode acrescentar e não se pode tirar nada da palavra de Deus. Agora você vai ver. No original a Bíblia tem 66 livros e a Bíblia romana tem 73. Aqui você tem 1 Macabeus, 2 Macabeus, Tobias, olha lá, Judite, veja aqui, ó, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Você viu? E aqui embaixo, acréscimos no livro de Esther e também no livro de Daniel. Está aí o acréscimo que eles fizeram. Meu amigo, está escrito em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você aceita a palavra de Deus, se você acredita que este sagrado livro realmente tem aqui dentro a palavra de Deus, então a partir de hoje, tire tempo para estudar a Bíblia. A partir de hoje, dedique tempo para o exame profundo da Escritura Sagrada. Procure a igreja adventista mais perto da sua casa. Se você preferir, procure as nossas conferências. Você pode entrar em contato conosco. Eu tenho certeza que você vai conhecer toda a verdade. E se de repente você está acompanhando esse estudo na igreja, já numa programação especial, então permaneça firme com Deus. Era uma vez, um jovem evangélico estava voltando de uma vigília, tarde da noite. E esse jovem evangélico, voltando da vigília, ele trazia uma pequena Bíblia. E como era muito pequena, ele colocou essa Bíblia dentro do bolso do paletó, assim, aqui. E a Bíblia estava aqui dentro. E ele estava voltando e passando numa esquina estava acontecendo um tiroteio. E de repente, ele foi atingido. Uma bala atingiu o seu peito. Ele caiu. Levaram rapidamente para o hospital. E lá, quando o médico fez o atendimento, o examinou, o médico se surpreendeu e disse: filho, por um triz você não morreu. Ao examinar, ao tirar toda a sua roupa e ver tudo que estava ali, descobriram que ele não morreu, porque a bala atingiu a Bíblia primeiro, furou a Bíblia e não chegou a atingir fortemente o seu corpo. Viu? Como é bom ter a Bíblia em cima do peito, no coração. A palavra de Deus nos livra da morte. Demais, né? Pois é. Na verdade, a palavra de Deus vai te livrar não de uma morte física, mas vai te livrar da morte eterna. A palavra de Deus vai te colocar em contato com o Deus dos céus e da terra. E um dia nós vamos poder nos encontrar com o Deus da Bíblia. E não precisaremos mais desse livro, porque vamos ter o próprio Deus diante de nós. Aí sim, tudo será eternamente diferente. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você, porque você é muito, mas muito importante para Deus. A partir de hoje, você nunca mais será enganado. E agora, eu sinto no meu coração o desejo de orar. E se você quer orar comigo, então aproxime-se e vamos agora buscar o nosso Deus. Grande Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Bíblia Sagrada, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque o Senhor nos orienta e o Senhor, através da Bíblia, faz com que Jesus Cristo seja revelado a nós. Neste momento, o nosso desejo é que o Espírito Santo que inspirou os profetas e os apóstolos, que ele continue a nos iluminar e a nos conduzir pelo caminho certo, o caminho da vitória. Nas tuas mãos, eu entrego a minha vida e a vida desta pessoa que está orando comigo. Em nome de Jesus. Amém.